A todos o nosso muito boa noite. Homenagem aos entes queridos. Movimento no Dia dos Finados. Os principais cemitérios de Luanda registraram um movimento considerável. O Fin Summit 2025 terminou neste domingo. A plataforma de negócios voltada para jovens empreendedores. Reivindicação. Mais de 3 mil trabalhadores do grupo Castel ameaçam entrar em greve. Mau tempo. Pelo menos 28 pessoas morreram na Jamaica devido à passagem do furacão Melissa. Domingo, notícias consigo, no dia 2 de novembro de 2025. Bem-haja a atualidade, acompanhe já de seguida o desenvolvimento. Mais uma vez o nosso muito boa noite renovado. Vamos agora ao desenvolvimento das notícias. O domingo, hoje, dedicado aos finados, um dia de homenagem a quem já não está entre nós. Nos principais cemitérios da capital do país, o domingo foi de movimentação considerável e momentos nostálgicos. Dia dos Finados ou Dia dos Mortos é celebrado em 2 de novembro de cada ano. É uma data dedicada a homenagear os entes queridos que já se foram. Neste dia, é comum que as pessoas visitem os cemitérios, deixem flores e prestem homenagens aos falecidos. Elizabeth Rank Frank está de visita ao túmulo da sua irmã e dos pais. Disse os ter perdido muito cedo. Para mim é um dia em que devemos refletir que nós humanos nascemos, crescemos e morremos. A morte não é inimigo. A morte faz parte da vida, faz parte do ser humano, faz parte da nossa vivência enquanto pessoas. Por isso essa data é uma data que devemos nos lembrar sempre, quando não viemos durante o ano, mas pelo menos hoje, dia 2 de novembro, é o dia deles, ainda ontem foi dia de Todos os Santos. Eu lembro-me ontem onde eu fui à homilia, na missa onde eu fui, o padre dizia que todos nós somos santos, porque todos nós pecamos. E hoje, ao recordarmos os nossos entes queridos, estamos a recordar aquilo que Deus nos deu, de vivermos com Ele pouco ou muito tempo. Tudo na vida tem, não é, um propósito, e o propósito é este: é não nos amarrarmos naquilo que é bom, aquilo que é nosso, porque não nos pertence. Para o Albano António, deve-se pensar e prestar homenagem aos defuntos todos os dias e não só em data específica. No dia de hoje é importante que a gente venha conviver com nossos antepassados. Mas para mim o dia do finado é todos os dias. Tu podes visitar segunda, terça, quarta, todos os dias do ano para mim é dia dos finados. Nesta data em especial, os Campos Santos do Alto das Cruzes e do Santa Ana, só para referir alguns, estiveram lotados de gente em visita aos que já partiram para a eternidade. Sônia Botelho diz ser um momento de dor e reflexão. Embora nos lembramos sempre daqueles que partiram, né? Mas é, como se diz, tem dia para tudo, do desporto e tudo mais. Hoje é o dia reservado aos finados. Então, nessa data, né? Normalmente eu, como a minha religião permite, venho fazer visita aos entes queridos. No caso, estou aqui na campa dos meus pais, né? Os dois estão cá depositados. Vim fazer uma limpeza e prestar uma homenagem. Na data, há também aquelas pessoas que aproveitam a ocasião para faturar com a venda de flores, como é o caso da Valquíria Costa e Marcelina Collin. Como florista, de certa forma, acaba sendo um bocadinho mais rentável, embora nos anos anteriores vendia-se melhor. Mas para os dias de hoje, de certa forma, nós estamos a perder aquilo que é o 2 de novembro, mas de certa forma pelo lado talvez espiritual. Como uma pessoa normal, neste caso como cidadã,
O dia 2, de certa forma, acaba sendo um dia constrangedor para algumas famílias e de forma particular também para mim, porque é um dia triste, é um dia comemorativo, é um dia em que as pessoas, de certa forma, relembram os seus entes queridos e que, de certa forma, acaba estragando o dia, porque acaba sendo muito pesado para eles. Que se sentem abraçadas porque palavras são poucas e também não existe palavra aqui para consolar alguém que perdeu o ente querido. Cemitérios da Holanda registaram hoje uma presença massiva de populares que foram, portanto, recordar os seus entes queridos. Terminou neste domingo o Fine Summit 2025, uma das maiores plataformas de capacitação e inovação sobre finanças, investimento e negócios voltada para jovens empreendedores. Durante 2 dias, o evento reuniu mais de 6.000 pessoas, das quais 4.000 presencial e mais de 2.000 a acompanhar de forma remota. A terceira edição do Fin Summit 2025, que aconteceu em Luanda, juntou, neste sábado e domingo, especialistas do setor bancário, investidores, economistas e gestores de startups, com apenas um foco: preparar os participantes para enfrentar os desafios do mercado atual, como realçou Euclides Francisco, da organização do evento. Gerar oportunidades, incluir financeiramente as pessoas e garantir que todo o angolano perceba o mercado vasto e de oportunidades que o nosso país tem e também fazer com que a literacia e a educação financeira seja uma coisa de base, seja tão importante quando aprender a ler, porque todos nos ensinam a muitas coisas, nos ensinam a ser professores, jornalistas, arquitetos, mas quem nos ensina a cuidar deste dinheiro? Quem nos ensina a ter prosperidade? Quem nos ensina a fazer das famílias angolanas famílias prósperas? Então este também é o nosso trabalho. Foram 2 dias de diversos painéis de workshops conduzidos por vários convidados de diferentes instituições ligadas ao ramo da economia. São workshops que aconteceram simultaneamente em 5 salas de atividades. A consultora de negócios Edlaine de Freitas entende que o país é fértil em termos de negócios. Porque temos um país que ainda tem muitas necessidades e nada melhor do que nós, nacionais, podermos dar resposta a essas necessidades. A Angola é um país muito empreendedor e várias vezes estivemos na lista como um dos países mais empreendedores e acredito que nós somos cerca, nesse momento, de 30 milhões ou mais de pessoas no país e temos aqui grandes oportunidades de fazer melhor. Há muita necessidade e essas necessidades precisam de respostas. Já o empreendedor Danilo Castro aponta a literacia financeira como um dos maiores desafios para a prosperidade dos cidadãos em Angola. Acredito que o maior desafio primeiro é nós entendermos que não sabemos. Geralmente a pessoa, quando não sabe algo, é muito difícil ir a fundo da questão e entender que precisa de uma ponte que passa a ser a literacia financeira para atingir determinados objetivos. Claramente que nós temos aqui desafios da parte do desenvolvimento pessoal e humano, mas depois há outros que são mais técnicos, tem já aí onde entra a parte da literacia financeira. Nós lidamos com dinheiro, com contas desde a infância, mas não entendemos que para dar o próximo passo, que é para a liberdade financeira ou mesmo para a estabilização da área financeira, precisamos de conhecimento técnico e de pessoas que estejam nessa área. E, obviamente, com um evento como este, traz toda a mais-valia nesse sentido. O evento abordou estratégias de gestão financeira, captação de recursos e segurança nos investimentos. Walter Pontes é empresário na Inglaterra. Foi um dos oradores internacionais convidado no evento. Fala do que trouxe como experiência. Sim, eu vim aqui falar um bocadinho como é que é investir no imobiliário no estrangeiro. Eu tenho no imóveis, vamos por Portugal, Inglaterra, e a diferença de investir em outros países, não é? E também expandir, explicar como é que os angolanos podem investir aqui e também investir no estrangeiro. Na prática, como os angolanos podem investir, a primeira coisa tem que investir neles mesmo, não é? E no mindset, de acreditar que nós conseguimos investir. Da parte da organização, Euclides Francisco faz um balanço positivo dos 2 dias de atividades. Fantástica, nós tivemos 4.150 pessoas presencialmente, 2.900 online, e são dados que eu estou a atualizar, porque de manhã quando falei eram dados diferentes e agora já recebi, mas acima de tudo são os feedbacks que recebemos,
todo mundo a anotar, todo mundo a querer transformar-se, todo mundo a ganhar um plano de 90 dias, de 120 dias para aplicar. E no final das contas é isso, não é sobre nós, isto é pensar país. Terminou a terceira edição do Fin Summit 2025. O evento reuniu mais de 6.000 pessoas de forma presencial e online. O Fin Summit 2025 encerrou em Luanda com resultados positivos. Mais de 400 estudantes dos 7 municípios que compõem a província de Icole e Bengo foram contemplados com bolsas de estudos para licenciatura, mestrado e cursos profissionais. Quando um estudante obtém uma bolsa de estudo que cobre toda ou quase toda a sua despesa universitária, espera-se não apenas o acesso ao ensino superior, mas também a uma experiência acadêmica mais tranquila e satisfatória. É o caso destes mais de 400 jovens da província do Icole e Bengo. Queremos agradecer ao nosso governador e aos nossos administradores dos municípios e dizer que nós somos do Cabo Ledo pela distância, então estamos somente 5 candidatos. Gostaríamos que nos dessem nem salas anexas por causa da distância. Então queremos dizer que vamos dar no duro, vamos estudar, na verdade, e queremos pedir que também nos ajudem, porque não é mesmo muito fácil. E para já agradecer de tudo que fizeram por nós. Tenho muito a agradecer pela oportunidade que nos deram. Não só eu, a todo o povo do Kisangoni sai a vencer e a ganhar. É um sentimento alegre, né? Não respondo só por mim, também por meus colegas, porque agora vou ter a oportunidade de terminar a licenciatura, uma vez que já tentei por si só, mas não consegui por causa dos fundos econômicos pessoal. Agora com uma bolsa, com o pagamento completo, dá mesmo uma alegria. É uma felicidade, muita felicidade mesmo. Sou muito grata à nossa província, ao nosso governador e não só ao nosso município Bom Jesus por me escolher como uma das bolsistas. Os recentes bolseiros prometeram estudar afincadamente para a conclusão dos seus estudos sem sobressaltos. A promessa é da carga mesmo, estudar muito, concluir a formação, para depois também fazer parte dos quadros licenciados do país. A promessa é estudar, 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 ser um orgulho do nosso país. O governador do Icole e Bengo falou que o desenvolvimento de qualquer sociedade é a formação, por isso a entrega destas bolsas de estudos. Não é possível falar de desenvolvimento se nós não formarmos as pessoas. E a província de Icole e Bengo, essa atividade permitiu lançar oficialmente bolseiros de todos os municípios, e hoje fizemos aqui uma amostra. Nós estamos a falar uma média de 500 bolseiros que o Estado vai sustentar durante o ano letivo. Esses bolseiros não só no ensino superior, como no mestrado, mas também cursos técnicos profissionais. Porque nós andamos a dizer que os jovens não querem trabalhar, os jovens não querem fazer isso e aquilo, mas às vezes é porque eles não têm capacidade, não têm conhecimento. Então o Estado assume primeiro a sua formação e depois vamos distribuir os kits para eles poderem ganhar consciência que se estudarem vão poder entrar no mercado de trabalho. Estes bolseiros foram anunciados este sábado durante a campanha de lançamento do Programa Integrado de Assistência à Comunidade, PIAC. No âmbito do Programa Integrado de Assistência Comunitária, PIAC, o vice-governador de Icole e Bengo visitou a Escola Primária 3019, que está em reabilitação no município do Sequel. Igualmente, o único posto de saúde do bairro da Baia para averiguar o andamento das obras. A jornada de campo serviu também para conhecer algumas fábricas de produtos diversos instaladas no município. A quarta edição do PIAC aconteceu no município do Sequel, no bairro da Baia. Mais de 1.500 pessoas diferente e a equipa agradece. Há muito tempo estávamos à espera de uma batoneira e hoje conseguimos. Estamos de parabéns, muito obrigado ao PIAC, né? Ao governo da província do Icole e Bengo. Isso vai nos facilitar muito o nosso trabalho. Estou mesmo muito feliz mesmo, porque de momento não estou a fazer nada em casa. E aí estou muito alegre mesmo, porque vou conseguir fazer alguma coisa na porta de casa. Para a entrega dos kits, juntou-se ao governo provincial uma empresa que comercializa motas. Somos um grande parceiro do governo provincial de Icole e Bengo
Nesse momento nós trouxemos 27 motas para oferecer às administrações e não só, também estamos abertos para outras parcerias com outros municípios. Nos 3 dias de atividade, a administração do Icolo Ibengo levou até aos moradores da Baia alguns serviços que o bairro não tem, como consultas médicas gratuitas e registro civil. Não está a ver a demora, graças a Deus já consegui testemunhar uma criança, falta só eu registrar as minhas filhas. Ok. Está feliz porque esse processo? Não, estou feliz. Chegou aqui a vossa comunidade? Não, estou feliz. Valeu a pena, vamos registrar a criança gratuitamente, é muito benéfico. Fiz a consulta, fiz o análise, foi muito bom. E aí, neste momento estou a receber a medicação. Praticamente cheguei aqui a volta das 8 horas e graças a Deus fui bem atendido e é mais uma valia ter proximidade aos munícipes, ao atendimento dos documentos. Estou feliz, graças a Deus resistei aos miúdos, pelo menos agora os miúdos são cidadãos angolanos. Os diretores municipais, tanto do Registro Civil como da Saúde e do SEQEL, fizeram o balanço positivo dos 3 dias de trabalho. E uma boa parte dessas crianças não tem registro, então é salutável, esse tipo de iniciativa é boa. Vamos aqui tentar minimizar a situação daqui a nível local. E durante esses 3 dias estamos a trabalhar com crianças dos 3 aos 13 anos. E próximas etapas vamos tentar, juntamente com o Ministério da Justiça, possamos pegar a criança de 14 anos até os 100 anos que é a idade adulta. É a malária que está no topo, seguido as doenças respiratórias. Para além das doenças respiratórias também encontramos um nível elevado de infecções, de infecções transmitidas sexualmente. Então também encontramos casos de hipertensão arterial e doenças diarreicas. O governador fez um balanço positivo dos dias que trabalharam no município do SEQEL, propriamente no bairro da Baia. Depois de termos feito o diagnóstico sobre as necessidades que os cidadãos tinham, encontramos a resposta com os meios que eram necessários para empoderar as famílias. E é nesse contexto que o PIAC traz para aqui a zona da Baia meios de empoderação para o primeiro emprego, para proporcionar a oportunidade dos cidadãos participarem na resolução dos seus próprios problemas. Até setembro deste ano, o país arrecadou mais de 790 milhões de dólares com a comercialização de 8 milhões de quilates de diamantes brutos. Os dados foram avançados hoje pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Os principais mercados de destino dos diamantes brutos angolanos foram os Emirados Árabes Unidos, a Bélgica e Hong Kong, como avançou o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor. No domínio da comercialização, durante o mesmo período, Angola exportou aproximadamente 8,18 milhões de quilates de diamantes brutos, avaliados em cerca de 790,43 milhões de dólares norte-americanos, com um preço médio por quilate que se situou em 96,7 dólares, tendo como principais mercados de destino os Emirados Árabes Unidos, a Bélgica e Hong Kong. Estes 3 mercados absorveram mais de 90% das nossas exportações. O secretário de Estado, que falava nesta sexta-feira durante a apresentação de balanço das realizações do mercado das pedras preciosas referente ao primeiro semestre de 2025, destacou que, comparando com o primeiro semestre de 2024, registrou-se um aumento de 108,9%, apesar da redução de 14% no volume resultante das exportações. Esta queda, segundo Jânio Correia Vítor, é resultante do surgimento de diamantes sintéticos no mercado, que são os mais baratos. Principalmente a instabilidade económica. Claro, nós temos algumas guerras, isso desmotiva também os compradores, mas principalmente, como se viu, é a questão do mercado dos diamantes sintéticos, que são mais baratos e que de uma maneira ou de outra estão a invadir alguns mercados comuns. Entretanto, no primeiro semestre deste ano, o país produziu 6,8 milhões de quilates de diamantes. Este valor corresponde a um aumento de 23,2% se comparado ao período homólogo, uma produção que tem estado a ser influenciada pelo preço no mercado, segundo referiu Miguel Vemba, da Indiama.
nós tivemos o preço a reduzir desde os altos de 2022, os preços a reduzir em cerca de 33%, nós tivemos $213 em média, o preço médio do quilate em 2022 e no final de 2014 nós estávamos a $140 o quilate. Então, a influência do preço reduz aquilo que é o investimento, que por sua vez tem implicações na produção, que tem sido o maior desafio. Angola almeja ser um dos maiores produtores de diamantes do mundo. Por isso, o país está confiante na compra dos 85% de participações da diamantífera De Beers, anunciou igualmente na ocasião o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor. É um desejo de Angola adquirir algumas ações da De Beers. A ideia do nosso executivo é fazer com que haja uma frente de países africanos que controlem, que comprem as ações dessa grande multinacional que é a De Beers. Isso porquê? Porque o nosso receio é que a De Beers caia em mãos especulativas e que depois não dê o devido tratamento ao diamante natural. Angola confiante na compra da diamantífera americana De Beers. Continuamos a levar até si toda a informação nesta noite de domingo. O Presidente da República, João Lourenço, assinou um decreto a exonerar Adilson Delany Martins Gonçalves do cargo de Vice-Governador da província de Benguela para os serviços técnicos e infraestruturas. Na sequência, o titular do Poder Executivo nomeou Américo Odeias Chissassa para o cargo de Vice-Governador da província de Benguela para os serviços técnicos e infraestruturas. No outro decreto, João Lourenço deu por concluído o mandato do Vice-Governador da província de Cabinda para o setor económico, o Macário Romão Lembe, sendo nomeado para o mesmo cargo Francisco João Gomes Chimbavo. O momento agora é para análise de alguns dos principais assuntos que marcaram a semana em atualidade. Em estúdios temos José Rodrigues, que é jurista, e também Faustino Henriques, que é analista para questões internacionais. Muito boa noite para ambos e espero que estejam a passar um bom domingo. Pese embora o dia 2, não é? O dia dos finados. Boa noite para si. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Pois bem, vamos começar por esta questão do SOJA, esta greve da área dos juristas, digamos, do Ministério da Justiça. Gostaria de saber qual é a vossa apreciação sobre a paralisação parcial destes serviços. Posso começar por si. Bom, penso que a greve é um direito. O direito sindical, a greve, está prevista na Constituição. Esta aí é a terceira em 2 anos. Diz que a greve é a última ratio, não é? Quando se despoleta o processo, a greve, em princípio, é porque as partes não conseguiram, digamos assim, dirimir pela via pacífica. Mas a greve também é a continuação da via negocial por outros meios, não é? É assim que devemos entender, contrariamente à ideia, muitas vezes, verificada na sociedade, que a greve acaba por ser uma espécie de uma batalha campal entre a entidade patronal e os empregados. Basta ver que há uma nota curiosa nas greves que sucedem, quer em instituições públicas como privadas, que é que, curiosamente, todas as greves são sempre declaradas como ilegais. Quer no privado, quer no público. A tendência, sem uma análise, às vezes, minuciosa do caderno reivindicativo, há uma predisposição quase que natural para se declarar sempre ilegal qualquer greve e, curiosamente, parte-se para a via negocial, muitas vezes com os pressupostos do caderno da greve que foi despolitada, não é? E então, penso que não deve ser essa a visão. E a greve também na nossa sociedade acaba por ser uma espécie de um barômetro por via do qual se consegue mensurar até onde estamos em termos de prática democrática, até onde estamos em termos de observância do Estado de Direito, porque apesar da greve ser um mecanismo previsto na Constituição, permanentemente confrontamos-nos com questões ligadas a desentendimento, às vezes até perseguição. Diz-se que quando há greve há suspensão do vínculo laboral, mas há ameaça de colocação de faltas. Às vezes, inclusive, o pessoal ligado ao núcleo sindical é perseguido. Então, isso dá a ideia de que não estamos também ainda, comprometidos com o Estado de Direito. Estamos ainda longe de práticas que já deviam ser consentâneas com o Estado de Direito em construção em Angola. Partilha da mesma opinião?
Certamente que sim, subscrevo integralmente. Acrescer que o Estado assegura direitos, liberdades e garantias nos termos da Constituição. Integra os direitos, liberdades e garantias como tarefas fundamentais do Estado, tal como prevê o artigo 21º da Constituição da República. Agora, o exercício do direito à greve deve ser realizado dentro dos limites estabelecidos pela própria lei reguladora do direito à greve. Sabemos todos nós que o SOJA impetrou um caderno reivindicativo junto da entidade empregadora em 2021. E entre 2022 a 2025 têm sido realizadas várias ações com vista a encontrar-se um meio termo, um entendimento entre a entidade empregadora e o SOJA. O que nós verificamos é que há um déficit de diálogo. Portanto, o diálogo ainda não é um diálogo inclusivo. Muitas das vezes verificamos que a entidade empregadora procura dialogar com recurso a uma agenda de conveniência, dividindo muitas das vezes até os próprios grevistas, ou que até mesmo bloqueando o exercício do direito à greve, conforme disse o Francisco Henriques. Faustino Henriques, conforme disse, que as greves são sempre declaradas como sendo elas ilegais, quando efetivamente os pressupostos da própria lei estão observados por parte do SOJA. Agora, efetivamente, quando se chega ao ponto de se declarar a greve, é porque foram esgotados todos os recursos disponíveis pela própria lei. Não houve fluidade nas conversações? Não, o que se verifica é que há uma certa sonolência por parte da entidade empregadora. Dar a resposta, no caso? Procura não se pronunciar, não se pronuncia em tempo útil e muitas vezes não pratica os atos que se impõem para ir diluindo as reivindicações, portanto, dos grevistas. Também temos que admitir que o Estado tem as suas limitações e muitas vezes o Estado não tem aquela capacidade de prover a satisfação de todas as necessidades exigidas pelos grevistas. Mas pode o Estado pontualmente ir limando todas as arestas do caderno reivindicativo até encontrar-se um denominador comum que possa aproximar as partes, satisfazendo os interesses do Estado, mas salvaguardando também aqui os interesses legítimos de quem exerce, portanto, o direito à greve. Conforme diz o Francisco Henrique, é que a greve ainda é visto num plano de afronta ao próprio poder instituído. Faustino Henriques, podemos aqui também dizer que, portanto, em função dos constrangimentos decorrentes da paralisação, que medidas é que se poderiam ser aconselhadas ou que aconselha para uma rápida solução, sob o seu ponto de vista, no caso? Diálogo e concertação. Mas já não houve, a princípio. Porque, na verdade, os oficiais de justiça são, penso que é o elo mais frágil, não é, da cadeia, não é? Sabe que os magistrados judiciais e do Ministério Público têm, não é, podemos dizer assim, uma vida mais folgada, com melhores condições de trabalho, têm inclusive um estatuto remuneratório que é invejável, enquanto que os oficiais de justiça são aqueles que, os auxiliares que passam por uma série de vicissitudes, não é? Sabe, como auxiliar que tem que fazer a entrega de uma determinada notificação e nem sequer ter meios de deslocação, ter meios de mobilidade, isso afeta o trabalho. Isto e outras reivindicações que são obviamente legítimas, não é? Penso que deve haver diálogo e concertação e as entidades patronais devem, digamos assim, deixar de partir do princípio de que a greve é uma afronta, é um desafio, é um ato de insubordinação e acaba logo por transformar aquilo numa batalha entre quem manda e quem deve cumprir. Penso que nós temos que partir já para uma práticas de normalização, porque se a greve está prevista na Constituição, se os pressupostos foram cumpridos para a observância da greve, então penso que as partes devem cumprir somente com o que a própria lei prevê. Pois bem, vamos agora fazer uma viagem até o Ambo. Vamos ficar aqui, mas vamos viajar pelo acontecimento, né? O caso do atropelamento da jovem Sónia pelo próprio marido, o empresário. A situação despoletou e moveu muita água por baixo da ponte, podemos assim dizer. As reações da sociedade foram variadas e o Tribunal do Ambo aplicou a pena de 20 anos pelo acusado. Como jurista, acha que é uma pena que se enquadra? Certamente que não. Portanto, nós estamos perante uma ação dolosa, uma ação reprovável, estamos perante um ataque à dignidade da pessoa humana, e aqui no caso concreto, a dignidade da mulher, e certamente que o enquadramento feito pelo tribunal, embora seja ele soberano e tenha legitimidade para o efeito,
a família não está conformada com o acórdão do tribunal e certamente que o recurso vai ser impetrado, ou já tenha sido impetrado, atendendo o facto de que já passam 2 semanas da data em que o acórdão foi proferido, mas julgo que a condenação se impunha e se exigia. E certamente que esta condenação visa, sobretudo, também gerar um efeito dissuasor do ponto de vista social, porquanto assiste nos últimos anos um processo de banalização da própria vida humana e o Estado, como garante e como protetor da vida humana nos termos da Constituição, julgo que as instituições do Estado devem fortalecer-se para responder a este desafio social que de forma recorrente assistimos a pessoas a atacar este bem jurídico constitucionalmente protegido. E como sabe, a Angola é um Estado soberano que se funda na dignidade da pessoa humana, em missão do Estado a proteger a vida humana, e aqui as instituições públicas se obrigam a responder, quer no plano preventivo, quer no plano repressivo, com vista a garantir então que esse bem jurídico tutelado pelo Estado não venha a ser, portanto, atabalhoado sempre que as pessoas quiserem. Como é que vem a pena aplicada? Não, 2 notas muito simples. Penso que fez justiça, não é? A equipe de defesa do condenado intentou uma ação de recurso, não é? Não sei se vai ter já efeitos suspensivos ou se não, mas dessas 2 notas é fazer referências de que o importante é que se fez justiça, não é? E por via disso devemos instar as autoridades competentes no sentido de fazerem sempre provas de que estão comprometidas com o Estado de Direito para que, por um lado, nós, as populações, continuemos a acreditar nas instituições e as instituições continuem a fazer por merecer aquilo que é a confiança e a credibilidade que a sociedade quer depositar e deve depositar às instituições. Vamos agora voltar a Luanda, estivemos no AMBO, e olhar para o financiamento de desenvolvimento, a cimeira que teve lugar, um desenvolvimento de infraestruturas em África. Vamos aqui querer saber qual é o balanço que nos podem fazer em relação a este grande evento continental que o nosso país acolheu. Bom, o evento a iniciativa foi monumental, apesar de que fomos confrontados com o facto de se conseguiu apenas recolher, creio que 18 mil milhões de dólares, não é? Inicialmente 18 mil milhões de dólares, contrariamente àquilo que era a meta inicial, que visava recolher entre 130 a 170 mil milhões de dólares, que é, em princípio, o valor estimado pelo Banco Africano de Desenvolvimento para que a África possa financiar as infraestruturas, não é? Há vários estudos que indicam, por exemplo, que com as infraestruturas inadequadas que a África tem, há uma perda anual de 2% do PIB, não é? E há uma perda, inclusive, ao nível da própria produtividade. Portanto, nós, comparativamente a outras regiões do mundo, por exemplo, a África dedica apenas 4% do seu PIB no desenvolvimento das infraestruturas, contrariamente, por exemplo, a um país que é a China, por exemplo, que dedica 14%. E o facto de termos infraestruturas inadequadas, estamos aqui a falar de infraestruturas como a energia, a água, as estradas, aeroportos e portos, o continente depois confronta-se com dificuldades para poder, digamos assim, ser mais competitivo, ter custos de produção mais acessíveis. Então, este é um problema sério que a África deve resolver. Há também ainda a ideia de que a África vai ter dificuldades, por exemplo, de implementar a zona de livre comércio continental africana se não tiver infraestruturas adequadas para fazer face a este desafio. Bom, vamos esperar que o continente consiga contar primeiro consigo mesmo para conseguir esse financiamento das infraestruturas, porque há quem depois se pergunta, mas a África onde é que vai conseguir o dinheiro? Onde é que vai conseguir recursos para poder financiar as suas infraestruturas se o continente é deficitário em termos econômicos e financeiros? Bom, no fundo, a África consegue, não é? Nós, se olharmos para alguns dos problemas com os quais o continente se confronta, nomeadamente, por exemplo, só os custos da corrupção em África, segundo alguns estudos, está estimado em 80 mil milhões de dólares anuais que o continente perde para a corrupção. Os fluxos financeiros, os ilícitos financeiros que saem do continente para outras regiões também estão estimados em taxas muito elevadas. Então, a África, se fizer o trabalho de casa, não é, e conseguirmos, depois, ao nível da questão macroeconômica, ao nível da economia, melhorar o sistema fiscal,
a África pode conseguir, em parte, reunir, digamos assim, a grande parte do dinheiro que se quer e se prevê para financiar as suas infraestruturas, em vez de permanentemente ficar com as mãos estendidas para o exterior, para os doadores. José Rodrigues, como é que se deve olhar para as guerras e conflitos tidos como alguns dos principais motores de destruição de infraestruturas? Quer dizer, para além das guerras e de outros aspectos, há também o problema da fraqueza das próprias instituições dos Estados africanos, as crises cíclicas que ocorrem em todos os Estados, as democracias muito débeis, muito frágeis, a falta de confiança nas instituições e, sobretudo, a falta de credibilidade dos Estados no plano internacional constituem também um fator de atraso e um fator de subdesenvolvimento. Repare, por exemplo, que o que se está a viver atualmente no Sudão e no Sudão do Sul são dois maus exemplos para a própria África e o investimento privado, certamente, que em circunstâncias desta natureza, acaba por recuar. Mas é preciso dizer que a Cimeira de Luanda foi uma cimeira bem sucedida porque conseguiu se juntar centenas de especialistas, investidores estrangeiros e julgo que o presidente da União Africana foi assertivo ao escolher Luanda como sendo o palco para a realização desta conferência. Agora é necessário que alguns Estados precisam de sofrer uma refundação das suas próprias instituições para torná-las mais credíveis e, quiçá, alimentar, portanto, a certeza de que é possível investir-se nesse continente porque, efetivamente, há certeza de futuro. Mas para que haja futuro é necessário que os Estados se reorganizem, se reestruturam e se comprometam, sobretudo, com os valores da transparência, da seriedade, porque, como disse muito bem o meu colega Painel, é que só para a corrupção perde-se 80 mil milhões de dólares que deviam ser canalizados para o desenvolvimento de infraestruturas. Repara que no fim de um ciclo político de 10 anos, a elite política torna-se mais rica que o próprio Estado. E há pessoas que são muito mais ricas que os Estados africanos. Mas repara que os Estados continuam na letargia virada para o subdesenvolvimento. Ainda é preciso refundar o Estado, refundar as instituições, torná-las aptas a responder aos desafios da corrupção, combater, sobretudo, todos os males a ela conexos, quer por via de um plano legislativo, quer por via também da própria consciencialização dos cidadãos para se absterem de práticas nocivas ao erário público. Só desta maneira é possível encontrarmos o crédito, a confiança e a certeza de que investir em África é investir também no futuro. É verdade. Já agora, para finalizar, vamos até a província do Uís, aqui bem próximo de Luanda também, e Colibengo, para olharmos para a inauguração na última quarta-feira da mina de cobre. Depois de uma certa paralisação e o tempo de prospecção, foi inaugurada na última quarta-feira. Uma mina que, de resto, uma mina moderna. O que é que isso representa para, digamos assim, para o nosso país e também no que toca ao plano de desenvolvimento? Vou para si, Henriques. Não, a mina de Mavoio, eu penso que é a localidade de Mavoio. Mavoio, sim, Maquela do Zumbo. Exatamente. É um empreendimento muito, vamos lá dizer, estratégico, porque, na verdade, sabe que hoje a demanda por cobre está aí à volta de 20 milhões de toneladas e, por força da própria transição energética, espera-se que o cobre, por exemplo, desempenhe um papel fundamental, não é? Nas baterias dos carros elétricos, as redes energéticas. Então, penso que esta inauguração desta mina, que segundo estudos feitos, tem aí um tempo de vida útil de 17 anos e há estudos complementares que indicam muito mais. Penso que nós estamos de parabéns, né? Estamos de parabéns porque eu quero acreditar que a própria estrutura geológica a partir do qual se encontra esta mina provavelmente é um segmento que se estende até o Congo e depois a Zâmbia, não é? Esta região toda com mais prospecção, mais exploração, provavelmente outras minas, outros locais de exploração de cobre poderão surgir e, obviamente, só devemos esperar que haja sucesso, haja transparência, haja eficiência e que, sobretudo, as comunidades locais sejam, sobretudo, também brindadas com a componente social, não é, desses empreendimentos, para que, assim, então, consigamos... E depois as questões ambientais, tudo isso sejam devidamente acautelados para que a exploração sirva realmente os interesses de Angola e que o país está de parabéns, né? Angola é um país que, felizmente, tem grande parte daqueles chamados minerais raros que vão ser cruciais para a transição energética e o cobre, obviamente, esta mina, penso que é uma boa notícia, né? Uma boa notícia para
para a população do IJ em particular, mas para o país em geral. José Rodrigues, uma mina que entra em funcionamento nesta primeira fase e já dá emprego a mais de 1.500 jovens, com a perspectiva de aumentar para 3.000 ou mais durante os próximos tempos. Certamente que sim, esta é a melhor notícia da semana, porque vai reduzir aqui as assimetrias regionais com as diferentes províncias, vai devolver também aqui o sonho aos jovens do primeiro emprego, mas também vai captar, portanto, receitas fiscais para o Estado. E, ao mesmo tempo, no capítulo social, espero que ela também possa produzir resultados com impacto direto na vida das próprias comunidades, sem de desemprego que há naquela região do IJ. Mas a começar-se também já a pensar nas vias para evacuação. Perfeitamente. É só olhar a posição geográfica em que se encontra o município de Maquela do Zombo e olhamos para aquilo que também é a posição geográfica, portanto, do porto de Matadi. É efetivamente um caminho que Angola pode explorar para exportar esses minérios a partir do porto de Matadi, porque fica muito mais próximo exportar a partir de Matadi do que transportar para Luanda. Mas é preciso também afinar outros mecanismos de transportação ferroviária, de modo a reduzir os próprios custos com a transportação, mas também, quiçá, traçar outras estratégias para trocar, para transportar este produto para países vizinhos que já possuem infraestruturas capazes de transformar, como, por exemplo, a Costa do Marfim e a República do Gabão, que já tem uma indústria, portanto, virada para a transformação do próprio cobre. Forgênio Henriques, olha-se já para o desenvolvimento da própria região, no caso a província do IJ e não só. Não há dúvidas de que este empreendimento pode ser, no rol de outros que poderão surgir ao nível do Maquela do Zombo, uma espécie de um hub socioeconômico para a região em concreto e, conforme o Rodrigues já fez referência, pode ser, digamos assim, a plataforma por via do qual outros empregos ao nível da cadeia possam surgir para que Angola, numa primeira fase, exporte o cobre, obviamente, mas a posterior é preciso então que consigamos agregar valor à própria, digamos assim, ao próprio cobre, no sentido de não conhecer apenas uma exportação crua, mas lhe ser agregado valor para que, ao nível do mercado internacional, as exportações consigam, digamos assim, ter outro valor agregado e para a economia angolana também. Né? Muito obrigado pela vossa presença. Agradeço aqui o Faustino Henriques, que é analista de Relações Internacionais, e o jurista José Rodrigues. Obrigado. Desejo continuação de bom domingo. Para si também e para os telespectadores. Boa noite. É o Domingo Notícias, edição de 2 de novembro. Vamos agora seguir para o nosso primeiro intervalo. É curto, não saia daí. Voltamos já. Mais uma vez, o nosso muito boa noite. Estamos de volta e agora com um bloco sobre o desporto. O Petro de Luanda derrotou o Recreativo do Libolo por 4-1 na partida de destaque da sexta jornada do Girabola, Alegria do Povo. Tarde cinzenta de sábado, dia de clássico do futebol angolano, com pouco público no início. Na relva bem tratada do 22 de junho, os forasteiros tiveram a iniciativa do jogo, mas foram os donos da casa chegar primeiro ao golo, porém anulado por posição irregular. Os tricolores queriam resolver o jogo ainda na primeira parte, todavia, Beni, guarda-redes da formação de Kalulu, teimava em negar o golo em 2 ocasiões. Entretanto, a formação do Petro de Luanda colocou em prática o velho ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aos 11 minutos, Tiago Reis conseguiu bater o guardião do Libolo. Depois disso, a equipa do Catetão jogava fácil e chegava facilmente à baliza adversária, criando oportunidades para ampliar o marcador. Já o conjunto de Kalulu teve a oportunidade no lance de bola parada para chegar ao empate, mas sem sucesso. Na segunda parte, as duas equipas queriam visar a baliza uma da outra, com sinal mais para o Petro, que fustigava o adversário, tendo chegado ao segundo golo pelo homem do costume, Tiago Reis, a passe de Vanilson. O Recreativo do Libolo tentava reagir, porém, Jonathan Touro, como um touro, ampliou o marcador para 3-0. Sem tirar o pé do acelerador, Vanilson, que deu a marcar por 2 vezes, fez o gosto ao pé, fixando o resultado em 4-0. Antes do apito final, Fuca aproveitou para reduzir o marcador em 4-1, resultado com que terminou o encontro. Nas reações, Frank Artiga, treinador da formação tricolor, felicitou o seu conjunto. La derrota el otro día, como tiene que ser, como son los equipos
los equipos campeones pierden partidos, pero se levantan muy rápido y hacen partidos como hoy han hecho. Quiero agradecer, obrigado a todos los jugadores, la actitud. Primera parte ha sido un buen juego, pero la segunda ha sido espectacular, con mucha energía, buen juego. Y por supuesto siempre agradecer, obrigado a nuestros adeptos, que hoy necesitamos el calor de ellos para sobreponernos de la derrota y nos han ayudado muchísimo. Do outro lado, António Januário, técnico adjunto do Libolo, lamentou a derrota. Foi um jogo difícil. Jogamos com o atual time, a equipa do Petro, mas infelizmente não foi um dos dias bons para nós. Parabéns ao Petro pelo jogo e pela vitória. Parabéns aos nossos rapazes que também têm vindo a trabalhar imenso. Por isso é que estamos aqui a liderar. Nesse momento perdemos, mas continuamos os líderes. Na próxima ronda, o Petro de Luanda vai defrontar o Interclube. Já o Libolo enfrentará o Desportivo da Huila. O Petro de Luanda vai conhecer os adversários da fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em Futebol, nesta segunda-feira, com o sorteio a ser realizado em Joanesburgo, África do Sul. A equipa angolana Petro de Luanda, que marca a presença pela 7ª vez na fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em Futebol, está no pote 3 do sorteio que acontece nesta segunda-feira, às 13 horas, em Joanesburgo, na África do Sul. Para chegar à fase de grupos da referida competição, o Petro ultrapassou o Joaquim das Ilhas Maurícias e o Stade Abidjan, da Côte d'Ivoire. 16 equipas estarão envolvidas na fase de grupos, distribuídas em 4 potes. Os gigantes Al Ahly do Egito, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Esperance de Tunis da Tunísia e Berkane de Marrocos fazem parte do pote 1. No pote 2 surgem as equipas do Simba da Tanzânia, Pirâmides do Egito, Al Hilal do Sudão e Young Africans da Tanzânia. O representante angolano Petro de Luanda aparece no pote 3, ao lado do AS FAR de Marrocos, MC Alger da Argélia e Rivers United da Nigéria. Compõem o pote 4 do sorteio o JS Kabylie da Argélia, Stade Malien do Mali, Santelua Lupopo da RDC e Power Dynamos da Zâmbia. A equipa do Pirâmides do Egito é quem detém o título de campeã da competição, enquanto o Al Ahly do Egito é a formação que mais títulos conquistou da Liga dos Campeões Africanos em Futebol, num total de 12. Na Alemanha, o Bayern de Munique derrotou o Leverkusen por 3 bolas sem resposta. Já na Inglaterra, o Arsenal venceu o Burnley por 2-0. E para análise dos principais factos desportivos que marcaram a semana, temos connosco o jovem Fabrício Maiaco Aquá, comentador desportivo residente. Aquá, muito boa noite, bem-vindo. Vamos falar do desporto e a começarmos mesmo por esta derrota do Petro ao, Recreativo do Libolo. Boa noite, João Alves. Boa noite aos nossos telespectadores. Realmente o Petro, depois de uma derrota na jornada passada diante de São Salvador, a receber o Recreativo de Libolo, que está a liderar o campeonato, não queria perder o caminho da frente ou as equipas que estão à frente. Ganhou e ganhou muito bem num jogo onde a direção técnica do Libolo reconheceu o grande poderio do Petro Atlético de Luanda, um jogo que teve muitos golos e que o Petro foi um digno vencedor. Foi digamos assim, um verdadeiro teste do Libolo, né? que até o momento se mantém na liderança do Girabola? Sim, foi realmente um teste para o Libolo, que até então vinha fazendo um bom campeonato, não tinha ainda perdido, foi empatou alguns jogos. Na última visita que fez a Luanda, conseguiu uma vitória. Diante do Petro, infelizmente, o Libolo não conseguiu. É fruto também do grande poderio ofensivo que a equipa do Petro Atlético de Luanda tem. Ganhou aquela equipa que mais atacou e mais marcou golos. No Dundo, o 1º de agosto, e o Sagrada Esperança empataram sem golos. Como é que vê o resultado destas duas equipas que estão a lutar pela titularidade do Girabola? Bem, infelizmente o 1º de agosto não consegue largar os empates, mas o empate, fora de casa, apesar de ser também diante de uma equipa que luta para o título, candidato ao título, Sagrada Esperança, e num estádio difícil, mas fruto dos vários empates que o 1º de agosto tem conseguido nos últimos jogos, acaba por atrasar na corrida
daquilo que é o grande objetivo do 1º de agosto, que é também ganhar o Girabola. Já o Sagrada Esperança, que infelizmente não sabe ganhar, não soube aproveitar a oportunidade de estar a jogar em casa, apesar de estar a jogar com um candidato ao título também, acabaram por repartir os pontos num jogo em que ficou empatado e que atrasa de que maneira aquilo que é a corrida das duas equipas para a liderança do Girabola. Nas competições africanas, o Petro vai conhecer os adversários da fase de grupos, tendo em conta as constituições, portanto, dos potes, né? Que os clubes e a equipa angolana, quais são, neste caso, os clubes que a equipa angolana deve evitar, sob o seu ponto de vista? Bem, se calhar, se tivermos que olhar para aquilo que é no pote 1, onde está o Al-Ahly, está o Mamelodi Sundowns, que são equipas calejadas nas competições africanas, seria, se calhar, não gostaria de ver o Petro calhar com o Al-Ahly nem com o Mamelodi Sundowns. Mas pronto, quem está nesse tipo de competição, nesta fase, já não há muito que escolher com relação aos adversários, até porque também no pote 2 há outras equipas também que são fortíssimas, inclusive o campeão em título, o Pirâmides, está no pote 2. Então é esperar que a sorte sorria ao Petro e o Petro esteja bem preparado para quando começar a fase de grupo, o Petro possa aproveitar melhores oportunidades, quer nos jogos cá em casa e fora de casa, se calhar aproveitar aí com os empates para terminar na primeira posição, na segunda que lhe dá a hipótese de continuar na competição africana. Pois bem, na Inglaterra o Liverpool voltou a vencer no campeonato, é uma resposta de que o campeão inglês ainda está vivo. João Alves, depois de muitos jogos o Liverpool a perder, realmente tem sido uma surpresa negativa para nós os desportistas, os amantes de futebol, ver o Liverpool na situação que se encontra, mas felizmente o Liverpool conseguiu a vitória, se calhar para ver se muda este mau momento que o Liverpool tem estado a atravessar, numa fase em que a próxima semana vamos ter a Liga dos Campeões, então essa vitória do Liverpool veio em boa hora. Vamos até a Espanha, onde o Real Madrid goleou o Valência e continua cada vez mais líder do campeonato. É portanto, um Real de Xabi Alonso, que parece que já se encontrou com os restantes desafios da temporada. Sim, depois da grande vitória diante do Barcelona, a jogar em casa, o Real Madrid não queria deixar em créditos alheios também um adversário que a época passada complicou de que maneira o Real Madrid e ganhou com uma mini goleada, 3-0, 4-0, onde o Real Madrid realmente jogou bem, ganhou e convenceu porque não deu espaço para que o adversário Valência pudesse dificultar. Aquá, muito obrigado por ter estado aqui connosco, analisarmos aqui as questões do desporto. Faço-te um passe para desejar um bom domingo e voltamos a estar juntos em próximas oportunidades. Obrigado, João Alves. Continuação de bom trabalho. Obrigado. Boa noite. Portanto, do desporto vamos agora a mais um curto intervalo. Neste domingo notícias, contamos consigo no próximo bloco. Até já. Estamos de volta e começamos este bloco com a atualidade internacional. Pelo menos 28 pessoas morreram na Jamaica devido à passagem do furacão Melissa. É o assunto do destaque hoje no habitual compacto internacional. Acompanhe. Daqui a pouco vamos voltar à atualidade internacional, mas agora vamos dizer que o município de Ampata, na Huila, acolheu neste sábado o primeiro festival do projeto cultural Ovipala. Entre os participantes, o destaque para os grupos Camatembas e Vaqueto e também o mentor do projeto, o músico Cândido Ananás. O município de Ampata, na província da Huila, acolheu este sábado o primeiro festival do projeto cultural Ovipala. O evento contou com a presença dos grupos tradicionais da região, com realce para os Camatembas, os Vaqueto e também do mentor do projeto, o músico Cândido Ananás. O diretor do Ovipala destaca os objetivos do projeto, que numa primeira fase vai privilegiar as províncias do centro e sul do país. O próprio nome sugere Ovipala, que na maior parte das línguas do sul da Angola significa rostos.
O nosso objetivo é exatamente trazer ao de cima aquelas vozes que, pelas várias razões, dificuldades e outras situações mais, ficaram ofuscadas neste mosaico da nossa cultura. Nós não apenas trabalhamos no aspecto de investigação e tradição oral, fazemos também a recolha na arte, no ramo da gastronomia, tudo quanto possa enaltecer a nossa cultura. Numa primeira fase, nós temos a região Centro-Sul, nomeadamente as províncias do Namibe, a província da Huila, o Cunene, o Quando, o Cubango, Benguela e o centro, aqui o Bié e o Ambo, como foco do nosso serviço. Este jovem que assistiu ao festival diz que gostou do que viu. Nesse festival, os vaquetos me chamaram a atenção, mas Cândido também não me sei da possibilidade. Cândido Ananás, também um artista a nível nacional. Também viemos aqui assistir a esse grande festival. De acordo com o mentor do projeto, o próximo festival terá lugar no dia 9 de novembro, na Bibala, na província do Namibe. Primeiro, realçar que nós começamos na província da Huila, propriamente não Pata, porque, primeiro, a Huila apadrinhou o projeto desde o princípio, há 3 anos, e o primeiro vídeo do projeto que fizemos foi precisamente aqui no município de Ompata. A província a seguir será Namibe, iremos no município da Bibala. A Administração Municipal do Quilamba-Quiache realizou neste sábado uma campanha de limpeza e sensibilização com o objetivo de melhorar o saneamento básico a nível do município. Locais como o bairro Balumuca, Mercado dos Correios e Avucumbi foram palcos neste sábado de uma campanha de limpeza promovida pela administração do Quilamba-Quiache. A administradora municipal, Naulila André, disse que a campanha visa reforçar a melhoria da gestão e tratamento dos resíduos sólidos. Nós estamos a falar do perímetro todo da Rua 17 de Setembro, todo o perímetro da Rua 17 de Setembro até o limite do nosso município com o município da Maianga. Foi essa área que hoje tivemos a comunidade a trabalhar. Naturalmente temos máquinas a trabalhar em outros pontos, principalmente naquilo que são as valas de drenagem, a fazer limpeza, a fazer desassoreamento. Um outro ponto que também mereceu atenção foi o quarteirão do Petro, mas desta vez a iniciativa foi de uma ONG que juntou mais de 30 pessoas para tornar Luanda mais limpa. O objetivo é intensificar mais o saneamento, não só a nível do município do Quilamba-Quiache, como também em outros municípios. Dizer que também é ajudar aqueles jovens que estavam nas maus práticas, né? E conseguirmos trabalharmos a nível do nosso município para inserirmos eles dentro dessa associação e continuamos a trabalhar em prol do nosso município. Terezinha, que já participou em várias campanhas, afirmou que o importante é sensibilizar a classe de zungueiras com o intuito de se combater a prática da venda em locais inapropriados. A saúde em primeiro lugar. Temos que cuidar da higiene e o lixo tem causado muitas doenças. Quando estão a vender, então logo que termina, devem recolher o lixo e depositar no contentor. Já a vendedora Marisa agradeceu a iniciativa. A administração do Quilamba-Quiache é responsável por vários distritos urbanos, nomeadamente Sapu, Palanca, Golfo 2 e Nova Vida. Bancário marcharam neste sábado pela vida, numa ação de sensibilização que juntou mais de 200 participantes na Baía de Luanda. O gesto reforça a importância da prevenção e união em torno da saúde. Na Baía de Luanda, os passos foram mais do que exercício físico. Foram passos de solidariedade, de alerta e de esperança. Funcionários do setor da banca juntaram-se este sábado para dizer não ao silêncio que cerca o cancro da mama e da próstata. Com mais de 200 participantes, a marcha uniu instituições bancárias e reguladoras, reforçando a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce. Esta
esta caminhada, no fim do dia, serve para nós sensibilizarmos os homens e as mulheres para a necessidade de rastreios antecipados, não é? Portanto, para garantir que a sua saúde está sempre em dia. E tenham cuidado porque os cancros apanham-nos a qualquer momento. Então, quanto mais precoce nós conseguimos detectar, também de uma forma mais precoce conseguimos tratar a nossa saúde. Bem, no setor financeiro, tal como diz o lema da nossa caminhada hoje, a solidariedade é um ativo muito valioso. E esta marcha representa para nós a proximidade e a empatia que temos pelas pessoas e as suas famílias que têm passado por esta doença. Nós, o setor financeiro, isso é seguros, banca e comissão de mercado de capitais, nos reunimos todos os anos para demonstrar a nossa solidariedade a estas famílias por meio desta caminhada. Ao longo da caminhada, houve ainda momentos de donativos que serão encaminhados para o Centro de Oncologia. Os donativos desta caminhada, eles são sempre para o Centro de Oncologia e são donativos resultantes não apenas das empresas que representam o setor, os bancos, as seguradoras, as sociedades de microcrédito, as sociedades gestoras de fundo de investimento, mas também são donativos de funcionários em particular e eles são destinados ao Centro de Oncologia. As doações é apenas um gesto para apoio, não é? É simbólico mesmo, mas acreditamos que de alguma maneira vai ajudar a minimizar a carência de bens que aquela instituição precisa. Além da sensibilização, a iniciativa foi uma oportunidade para promover o autocuidado e incentivar hábitos de vida saudáveis, quebrando tabus que, para quem participou, o envolvimento foi emocionante e cheio de significado. Uma coisa muito importante, porque é um momento, sobretudo, de desporto, de caminhada. E caminhadas normalmente fazem bem à saúde. Portanto, é uma coisa que incentivo também as pessoas a fazerem. E, sobretudo, é um momento de network aqui com o restante dos bancos, sabendo que isso é uma caminhada do setor bancário, do setor financeiro. Então, existe aqui muitas empresas, é um momento muito bom de network com as demais pessoas que estão aqui presentes nesse evento. Participar da caminhada foi muito bom. Saber que todos os profissionais do setor financeiro fizeram-se presente para juntarmos a essa causa, né? Solidariedade contra as vítimas do cancro da mama e o câncer da próstata. Foi muito bom participar e está a ser divertido. De rosa e azul, os participantes deram um passo firme na luta contra o cancro da mama e da próstata nesta caminhada, onde ficou a certeza de que com a união é possível vencer o medo e salvar vidas com informação, afeto e prevenção. Temos que ganhar coragem e começar a consciencializar que temos que fazer esse rastreio com alguma frequência de acordo com a recomendação médica. Vamos agora à atualidade internacional. Pelo menos 28 pessoas morreram na Jamaica devido à passagem do furacão Melissa. É o assunto do destaque hoje no habitual Compacto. Acompanhe. Pelo menos 28 pessoas morreram na Jamaica devido à passagem do tufão Melissa, que atingiu a ilha como uma tempestade de categoria 5 e causou danos devastadores, informou hoje o governo do país. Em comunicado, o governo adiantou que estão ainda a ser verificados outros relatos de possíveis mortes devido ao furacão, o que pode elevar o número de vítimas mortais. O número de mortes divulgado anteriormente pelas autoridades tem vindo a ser atualizado à medida que chegam ao local equipas de emergência. O Gabinete de Preparação para Desastres e Gestão de Emergências, a Polícia, a Força de Defesa da Jamaica e o Ministério da Saúde estão a coordenar o processo de recuperação e verificação dos corpos. O Papa apelou a uma intervenção generosa da comunidade internacional na situação no Sudão, que oferece assistência e apoio aos trabalhadores da ação humanitária e aqueles que enfrentam um sofrimento inaceitável naquele país do norte da África. No final da oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, o Papa expressou tristeza pela situação vivida no Sudão, com violência,
indiscriminada contra mulheres e crianças, ataques contra civis e graves obstáculos à ação humanitária que disse estarem a causar grande sofrimento. Leão XIV instou também a comunidade internacional a intervir com generosidade decisiva para oferecer assistência e apoio. O Partido para a Democracia e o Progresso, principal formação política da oposição na Tanzânia, rejeitou a vitória da presidente Samia Hassan nas eleições gerais de quarta-feira, marcadas por protestos que causaram centenas de mortos. A Comissão Eleitoral Independente declarou no sábado Samia Hassan vencedora, excluindo os principais rivais da oposição, com 97,66% dos votos. O Chadema, em declaração à imprensa internacional, refuta estes números e fala em cerca de 150. Está tudo dito na edição de hoje, do dia 2 de novembro, do Domingo Notícias. Obrigado pela companhia dispensada. Continue ligado ao resto da nossa programação. Desejo muito boa noite, continuação de bom domingo e até ao próximo encontro. Boa noite.